pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje nós daremos continuidade às nossas aulas sobre alimentos. Nós veremos como os alimentos se relacionam com o nosso calendário. Ao longo de toda a nossa trajetória, nós vimos como os alimentos chegam até nós e que a agricultura é a prática necessária para isso. Nós vimos alguns recursos, como os recursos naturais, como a água, o solo, o vento, a luz solar, e também recursos humanos, como o trabalho do agricultor, tecnologias como o uso de tratores e drones, energias renováveis como a energia eólica, que é produzida pelo vento. Tudo o que foi apresentado anteriormente é essencial para o plantio das frutas que tanto gostamos. Ao longo das nossas aulas, vocês receberam inúmeras frutas. Mas você sabia que cada fruta tem um tempo certo para ser plantada e colhida? E é sobre isso que iremos falar hoje, sobre a produção e o consumo de alimentos por época. Vamos lá? A pergunta central é: por que alguns alimentos são mais consumidos em determinadas épocas? Porque eles são plantados e colhidos em uma determinada época, que é o tempo certo, e isso é chamado de sazonalidade. A época para o plantio depende de vários fatores, como a quantidade de chuva, a velocidade dos ventos, a umidade, a temperatura. E esses fatores mudam conforme os meses do ano, que podem ser mais quentes ou mais frios, com mais chuvas ou menos chuvas. Um exemplo de estar atento a isso é o cultivo da acerola, banana e maracujá. O cultivo deles requer uma chuva bem distribuída ao longo das estações, bem como uma média anual de 22 graus Celsius. Existem calendários que guiam a época em que determinada fruta tem alta e média disponibilidade. Se observarmos a anotação em branco, que significa alta disponibilidade, veremos que no mês atual, de setembro, as frutas que mais encontraremos serão a banana nanica e prata, o coco verde, a laranja-lima, o maracujá e o morango. Mas quais são realmente os benefícios de consumir alimentos da época? Os alimentos da época costumam ser mais nutritivos, porque eles têm maior quantidade de vitaminas e minerais em sua composição, e eles possuem também muito mais sabor. As frutas, por exemplo, ficam bem mais doces. Outro benefício que deixa o consumidor muito alegre é o preço. Por exemplo, as frutas, que são plantadas e colhidas na estação correta, são produzidas em maior quantidade. E assim como tudo na economia, quando a oferta é grande, o preço cai. Outro benefício está relacionado ao nosso meio ambiente. Quando plantamos e colhemos frutas da estação, há menos interferência humana, fazendo com que diminuam ações humanas que são prejudiciais ao nosso meio ambiente. Isso porque, quando os agricultores desejam plantar e colher frutas fora da sua estação, eles costumam utilizar muitas técnicas em maior quantidade, como a poda, a irrigação, a aplicação de hormônios, a clonagem, acelerando ou retardando o ciclo natural, possibilitando que eles comercializem o ano todo. Por isso, às vezes nem sentimos tanta falta de algumas frutas e alimentos. Na aula de hoje nós revisamos os fatores que influenciam na agricultura, vimos por que as frutas são mais vistas em determinadas épocas e vimos os benefícios em respeitar o tempo certo da colheita e do plantio dos alimentos. E na próxima aula nós veremos a produção e o consumo de alimentos por região. Exploraremos ao longo das próximas aulas as regiões do nosso país, as frutas que cada um tem e outras características. Não percam, hein? Parabéns, vocês acumularam pontos e chegaram até o nível 21. E ganhou uma acerola. Conto com vocês na próxima aula. Até mais, tchau!